O que há de concreto com relação à possível volta de Jorge Jesus e Rafinha ao Flamengo? Hoje, rigorosamente nada. Pois é, 2 de fevereiro, gravando esse vídeo, eu vou detalhar para vocês em cima de tantas especulações que têm surgido com relação a esses 2 profissionais que participaram do período de conquistas entre 2019 e o início de 2020. Primeiro, Jorge Jesus. O técnico português está se recuperando da Covid. Está melhorando, o quadro dele é de recuperação, mas obviamente nesse momento, o que ele está pensando? O que os familiares pensam? O que todos pensam? Na saúde de Jesus, que ele recupere a sua saúde, que ele passe por esse problema. Uma infecção pelo novo coronavírus para alguém com 66 anos de idade, evidentemente, exige preocupações. Alguém acha que em sã consciência uma pessoa nessa situação vai ficar pensando agora em trocar de clube, trocar de emprego, trocar de país? Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Então o Jesus hoje, esquece, ele tem 3 anos de contrato com o Benfica, o time vive um momento muito difícil, mas ele se relaciona muito bem com o presidente do clube, o Luiz Felipe Vieira. Tem a oposição forte de parte da torcida encarnada, aliás, já tinha antes de voltar para Portugal, porque ele é um personagem controverso, e a situação até piorou um pouco essa semana com a derrota para o Sporting, né? O Sporting, que é o rival, outro clube de Lisboa, rival local, né? O Porto é o rival hoje no âmbito nacional, porque tem disputado mais os títulos e duelado com o Benfica, ali se revezado na hegemonia do futebol português. Então o Sporting lidera o campeonato, derrotou o Benfica, o Porto é o segundo, o Braga é o terceiro e o time de Jesus é o 4º colocado. O João de Deus, seu auxiliar, que trabalhou no Flamengo, foi quem ficou à beira do campo na derrota para o Sport, porque o Jesus está afastado para cuidar da saúde, se recuperando da infecção da Covid-19. Então não tem como pensar em Jorge Jesus agora, gente. E mais, o Flamengo não está pensando em outro técnico nesse exato momento, porque o Flamengo começou agora a reagir com o Rogério Ceni. E é o 2º colocado, ele não depende de si para ser campeão brasileiro, mas com um empate do Inter e uma vitória do Flamengo na mesma rodada, o Flamengo volta a depender só dele, porque enfrentará a equipe gaúcha na penúltima partida por esse Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Então ele pode até passar à frente se o Inter sofrer um empate e o Flamengo vencer na mesma rodada, né? Então é uma situação em que não depende de si, mas a possibilidade de um título existe. Então não tem cabimento você ficar pensando em outro técnico enquanto você tem possibilidade de ganhar o título brasileiro. Claro, se o Flamengo estivesse fora da briga, lá para trás, talvez até pensassem numa troca, não deu certo o Rogério, vamos buscar um outro, mas não é o caso. O Rogério agora começou a se acertar e é evidente que ninguém vai ficar pensando nisso nesse momento. Até porque não é barato o Jorge Jesus, mesmo que ele quisesse voltar, que não tivesse Covid nem nada, além do contrato em vigor, né, que ele teria que romper, não é um técnico barato, as coisas não são tão simples assim. Né? E com a pandemia, com queda de receitas e tudo, todo mundo sabe, o Flamengo talvez até venda alguns jogadores para tentar ajustar as suas finanças, como já vendeu alguns jovens, agora o Lincoln e o Yuri César foram negociados. Então esqueçam nesse momento o Jorge Jesus, tá? Um dia ele pode até voltar ao Flamengo, nunca se sabe. Não acho muito provável até não, assim, mas é mais uma intuição do que uma informação. Mas talvez num dia ele volte. Agora, falando agora dia 2 de fevereiro de 2021, esqueçam, o técnico do Flamengo é o Rogério Ceni e terão que acontecer coisas que façam com que o Ceni amanhã não seja mais o técnico, se por acaso isso acontecer, e aí vão pensar em outro. Mas nesse momento, esqueçam isso. É só especulação, é só conversa fiada. Rafinha rompeu seu contrato com o Olympiacos. Evidentemente, o seu staff, as pessoas que cuidam da sua carreira, já entraram em contato com o Flamengo para saber da possibilidade de volta. Só que o Flamengo tem 3 laterais direitos. Tem o Isla, tem o Mateuzinho e tem o João Lucas, né? Especialmente o Isla e o Mateuzinho, que são os que mais jogam. O Isla é o titular. O Rafinha vai querer voltar para o Flamengo? Bem, se ele não tiver uma proposta que interesse lá fora e queira voltar ao futebol brasileiro, é óbvio que naturalmente ele vai querer jogar no clube onde ele foi muito bem sucedido recentemente. Só que o Rafinha não é um jogador barato, né? Então tem a questão de orçamento. Como é que você vai ter tantos laterais direitos assim? E não é, repito, um jogador barato. Como é que você faz? Faz o quê? Dispensa o Isla? Faz o quê? O Isla é um jogador mais jovem do que ele. O Rafinha é um cara de 35 anos. Aí vai pedir um contrato por quanto tempo? 2 anos? 3 anos? O Flamengo não vai fazer. No máximo, eu acredito, o que eu acredito pelo que eu andei sondando. O Flamengo vai conversar, possivelmente, caso o jogador manifeste interesse em voltar. Pode até discutir uma eventual possibilidade de volta, um contrato até o final de 2021, que é quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim. E dependendo aí da grana e tudo, vão ter que fazer uma composição dentro de um orçamento que já está bem ajustado. Porque o dinheiro que o Flamengo gastava mensalmente para manter Rafinha, ele pagava Rafinha, ele agora tem o Isla. E houve outras contratações, o mercado se mexeu.
Então acho que é uma negociação que pode até acontecer, é normal até que ela seja discutida. O Flamengo não vai deixar de conversar com o Rafinha para amanhã ele aparecer em outro clube do país e falarem, nem tentaram trazer de volta. Mas é muito cedo para se falar na volta, é muito cedo, evidentemente é muito cedo. E é muito provável também que aqueles que cuidam de sua carreira também ofereçam um jogador para outros clubes que estão investindo. Um Atlético, Mineiro, Palmeiras, eventualmente o Grêmio, sei lá, um outro clube que queira contar com os serviços do Rafinha, que é um ótimo jogador, que tem um peso importante, inclusive, nas conquistas do Flamengo, por liderança, por presença marcante no vestiário, esse tipo de coisa. Mas nesse momento é cedo ainda. Até acredito que essa conversa deva acontecer, mas não é para o torcedor achar que o Flamengo vai fazer loucuras para contratar. Acho pouco provável. Até porque o Flamengo está num momento agora pensando em alcançar o Internacional e brigar pelo título. Não é interessante para o clube que outros assuntos surjam nesse instante. Não vale a pena, não tem nada a ganhar. Esses assuntos só atrapalham, porque desvia o foco e tudo mais. Sem contar aqueles rumores que partem, por exemplo, do São Paulo. Eventualmente alguém do clube fala na volta do Rogério Ceni, já que o São Paulo mandou o Fernando Diniz embora e tal. São temas que, evidentemente, não favorecem aos rubro-negros. Então eles não vão ficar agora, os dirigentes, alimentando isso. Muito pouco provável. Talvez alguém possa vazar alguma coisa, muito mais para tumultuar do que querendo colaborar, que a gente sabe que ali, às vezes, acontecem coisas que até Deus duvida. Mas é isso, recapitulando rapidamente, a situação é essa. Hoje o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, os dirigentes não estão pensando em outro treinador. Houve até um momento em que talvez ele pudesse até sair, depois daqueles resultados negativos, derrota para o Ceará, depois de perder para o Fluminense, depois de novo quando perdeu para o Atlético Paranaense, houve muita cobrança, porque veio uma reação contra o Palmeiras, antes contra o Goiás, aí perde para o Atlético no Paraná. Mas agora o Flamengo jogou muito bem contra o Grêmio, venceu, jogou bem contra o Sport, venceu, e tem jogos importantíssimos nessa semana. Quinta-feira contra o Vasco, que depende também de resultado, para tentar se afastar da zona de rebaixamento, e no domingo um jogo dificílimo contra o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, uma das melhores equipes do momento no Campeonato Brasileiro, um time que só perdeu para o Inter num pênalti muito discutível, que para mim não foi, que só perdeu para o Palmeiras, jogando fora de casa também naquela oportunidade, com um gol que depois foi constatado um impedimento, o VAR não observou, o tal do ponto cego do VAR, segundo a avaliação da própria CBF. Então é um time bem perigoso, um time muito bem montado, treinado pelo Barbieri, que foi técnico do Flamengo, e esse é um desafio muito difícil que o Flamengo terá pela frente no próximo domingo à noite. Serão 3 jogos no intervalo inferior a uma semana, porque a partida contra o Sport Recife começou às 8 horas da noite, né? Da segunda-feira, terminou, portanto, por volta de 22 horas, e o jogo vai ser às 8h30 no domingo, ou seja, quando a partida começar no domingo, você não terá nem 7 dias do final do jogo contra o Sport, com o jogo do Vasco no meio, e o início do jogo contra o Red Bull Bragantino. Detalhe, o Flamengo começou a semana viajando para o Recife, jogando no Nordeste, voltando para o Rio para treinar, enfrentar o Vasco na quinta e viajando para São Paulo, para o interior paulista, para enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo. Então, uma semana bem justa, bem apertada, com pouco tempo de recuperação e com problemas de lesões. O Gerson passou a ser dúvida ali para o jogo contra o Vasco, por conta de uma entorse. O Diego Alves saiu contundido do jogo contra a equipe do Sport, foi substituído pelo Hugo, é provável que não jogue. Então, são várias situações. Então, nesse momento, é claro que os caras vão ficar muito mais voltados para isso. Mas tem muita gente que fica alimentando esses boatos, por isso aqui esse vídeo até. Se você quer acreditar nos boatos, nas mentiras, fique à vontade. Mas a realidade hoje é essa. Quando passar o campeonato, se o Flamengo sofrer derrotas e for eliminado precocemente da briga pelo título, nas próximas rodadas, perdendo 2, 3 jogos, aí esses assuntos serão realmente pauta obrigatória. Nesse momento, ainda não. Tenham calma, torcedores. As coisas acontecem no seu devido momento. É isso. Valeu e saudações.